Glória a Deus, que bom. Olha, esse papo de que eu estou honrando, roubando a honra, tem tanta honra aqui, que tem para todo mundo. Tem a honra aqui para Igreja Batista Central, pastor Claudinei, a pastora Simone, a Mônica, olha o Hernando aqui. Fala isso também. Eu sou TDAH também, né, Rita? Mas para mim, de fato, é uma honra estar aqui, gente. Poder voltar para Maringá. Eu amo essa cidade. E olha, eu vi isso de um londrinense. Eu falo para meus amigos aqui, eles falam, mas você gosta mesmo? Eu falo, eu amo Maringá. Maringá é maravilhosa cidade, gosto demais. Eu sou daqui, né, da região norte do Paraná. Mas minha vida toda é em Londrina, praticamente boa parte da minha vida é em Londrina, mas na verdade eu saí de Londrina há um bom tempo. E já fui pastor, então, em Londrina, na Igreja Presbiteriana Independente. Lá fui auxiliar do reverendo Messias, Anacleto Rosa, que você conhece, pastor Messias. Fiquei muito tempo, foi onde eu aprendi a ser pastor. E depois fui para Curitiba, fiquei mais alguns anos em Curitiba. Só que em Curitiba aconteceu algo extraordinário na minha vida, Claudinei. Eu conheci a minha esposa, Daniele, a Daniele. Fica em pé, daí. Fica em pé, dá um oi para a igreja. A igreja precisa contemplar a tua beleza. Minha esposa, conheci a Dani em 2008. Foi quando nós nos conhecemos e nos casamos no mesmo ano. Então, em Curitiba foi um tempo muito especial. Fiquei alguns anos lá pastoreando também. De Curitiba, quando a gente chegou em Curitiba e nos casamos, a Dani olhou para mim e falou, Fabrício, nós vamos ficar aqui muito tempo. Eu falei, que coisa é essa? Porque eu sou presbiteriano. E o presbiteriano é meio assim, ele está sempre com o pé atrás com algumas coisas. Se alguém fala em nome de Deus, você fala, ai meu Deus do céu, será? A gente é um pouco assim, né? Mas olha, esse presbiteriano tem o Espírito Santo, tá, gente? E aí ela olhou assim, minha esposa veio de uma outra comunhão cristã um pouco mais avivada. Entendeu? Aí eu falei, será, meu amor? É isso mesmo. Deu um ano, nós estávamos pastoreando em Joinville. Fiquei alguns anos em Joinville, pastoreamos lá. Lá nasceu nossa primeira filha, Maria Luísa, que vai fazer 13 anos esse ano. Ficamos um tempo em Joinville, e em Joinville recebi uma ligação de um pastor, amigo meu, que era pastor aqui na primeira IPI de Curitiba, Maringá. Aqui vocês devem conhecer, né? A primeira IPI de Maringá. E aceitei o convite. Viemos para cá porque a saudade era muito grande do pé vermelho. O pé já estava perdendo a cor. A gente precisava sujar os nossos pés de novo com o barro daqui. Mas vir para cá foi uma alegria. Ficamos aqui um tempo. E aqui nós fabricamos o João Gabriel. Só que ele nasceu lá. A Dani saiu daqui grávida. E aí nós recebemos o convite para pastorear na Igreja Presbiteriana Independente do Estreito, em Florianópolis. E fomos para lá. Saiu grávida, né, 3 meses, saiu daqui com 3 meses. O João nasceu lá em Florianópolis. A minha filha nasceu em Joinville e o meu filho nasceu em Florianópolis. Meus 2 filhos são catarinenses. Acho que Deus realmente tinha alguma coisa para mim no estado de Santa Catarina. Estou lá, esse é o meu 9º ano em Florianópolis. Já esse ano, 25 anos de ministério pastoral, pela graça e a alegria que Deus nos deu de estarmos nesse ministério. Comecei bem cedo também, e estamos aí esses anos todos. E que alegria voltar para Maringá de novo e poder sentir esses ares aqui maravilhosos, cidade maravilhosa, cidade de canção. Ainda falando aqui com o pastor Claudinei, falei, meu Deus, eu já fui em algumas igrejas de Maringá, que toda igreja de Maringá tem um louvor bom. Que bênção o louvor aqui. Olha, glória a Deus pelo ministério de música aqui dessa igreja. Me senti muito abençoado, conectado com Deus nesse tempo. E fui desafiado a trazer uma palavra aqui. Trazer uma palavra para vocês, a palavra de Deus para o coração de vocês. Eu e minha esposa estamos transicionando para A gente continua no ministério pastoral, mas a partir do ano que vem a gente vai se dedicar muito mais ao trabalho terapêutico. E nós entendemos como experiência de vida a importância do cristão para olhar para a sua vida de uma forma
completa. Por muito tempo, nós, ou no pensamento cristão, ou na cultura cristã, as pessoas olham de forma segmentada, dizendo assim: eu preciso de Deus para salvar a minha alma. Como se Jesus viesse só salvar a alma. Mas Deus criou o corpo. Deus nos deu o Espírito. O apóstolo Paulo, e nós vamos ler esse texto, o apóstolo Paulo nos mostrou isso de uma forma muito didática, que somos corpo, alma e espírito. Muitas vezes nós, com pensamentos fantasiosos, vivendo as nossas lutas, os nossos desafios, as nossas demandas, e quem aqui não tem demandas familiares? Quem aqui não traz uma ferida de alma, de algo lá da infância? E nós acreditamos que num movimento de estalar de dedos, eu vou usar essa metáfora do estalar de dedos, é claro que não é, mas num final de semana, numa imersão na igreja, ou em uma oração poderosa de um irmão ou uma irmã, todas as minhas dores irão sumir. Mas não é isso que nós vivenciamos na prática. Deus apontou isso na minha, essa vocação que o Claudinei falou que eu tenho, e tenho mesmo, de ser um bom ouvinte, de ser alguém que consegue olhar o ser humano para além do que os julgamentos humanos, muitas vezes os nossos filtros não redimidos, os nossos pensamentos, da nossa história, muitas vezes nós projetamos nas pessoas. Deus me deu esse dom. Eu já com 15 anos sabia que Deus ia me usar nessa área. Eu não sabia como, na minha imaturidade adolescente. Mas eu percebia que Deus tinha me dado algo nesse sentido quando eu li um livro que foi um clássico há 30 ou 40 anos atrás, Temperamentos Transformados pelo Espírito. E ali eu descobri que havia esse assunto, essa abordagem. E eu disse: eu vou estudar psicologia. Só que meses depois eu tive uma experiência maravilhosa de oração com Deus, e Deus deixou muito claro que Ele estava me chamando para o ministério pastoral. Mas o paradigma que tinha na época era: se você vai para o ministério pastoral, é para lá que você vai, você não vai fazer a faculdade de psicologia. E eu fui estudar. Isso não com o meu contexto, da minha denominação. E eu fui para o seminário, tempo integral, estudava lá em Londrina mesmo. E já com 20 anos eu fui para o ministério e segui essa vida. Mas na sequência já fui fazer especialização em aconselhamento familiar, entre outras formações que eu fui fazer. Fiz formação em psicanálise e até ainda a gente falava essa semana, né, Claudinei, que eu sempre tinha a minha sala pastoral de atendimento. Eu chamo de clínica pastoral. Era semanal. Acho que em Maringá foi o lugar que mais atendi gente. Eu passava a semana toda atendendo pessoas em aconselhamento. Era praticamente uma terapia ali. Tinha gente que eu atendi o ano todo. Porque Deus me deu esse lugar. Deus foi me capacitando com o tempo. E Deus, de algum jeito, também chamou minha esposa para essa. Nesse aspecto, eu e ela, Deus nos ligou, não foi à toa, porque Deus também tinha algo para ela. Foi o primeiro curso que ela escolheu, foi psicologia. De repente, pelos ruídos familiares, pela imaturidade, ela acabou indo para um outro curso, onde ela trabalhou por 7 anos. E aí hoje Deus está trazendo ela de volta para esse caminho. Ela tem trabalhado muito com mulheres, eu também trabalho com homens e trabalho com família. E hoje a gente trabalha junto nessa visão. E o Claudinei falou assim: Fabrício, vamos falar sobre isso, sobre esse agir de Deus, como o amor de Cristo, o Evangelho de Jesus nos restaura de uma forma completa, corpo, alma e espírito. Amém? Quero ler com vocês 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 e 24. Está aí na tela. Vamos ler juntos? O mesmo
Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Treinaram? Vamos ler de novo. Só que agora você vai permitir que o texto leia você. Agora você lê o texto, mas deixa o texto entrar em você. Vamos ler juntos? O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Feche teus olhos por um instante. Receba assim uma palavra, ficou cursi. Receba assim uma frase. Se algo, esta palavra já chegou pesaço. Se chegou, guarde essa palavra agora. Amém? Agora respira fundo e abre os seus olhos. Amém? Respirar é vida, gente. Fôlego da vida. Amém? Queridos, Paulo escreveu esse texto à igreja de Tessalônica num momento de muita perseguição, de muita luta. As pessoas, elas passavam por aflições, elas queriam compreender muitas vezes circunstâncias que não compreendia, e Paulo, ele trouxe uma palavra de consolo, mas também de exortação. Quando ele diz assim: o Deus da paz vos santifique em tudo. É porque o contexto não era de paz. O contexto era de conflitos. Você concorda comigo que a nossa casa é o lugar que a gente mais ama? Sim? Mas você vai concordar comigo que a nossa casa é o lugar de muito conflito? Sim? Sim. A nossa família é o lugar onde nós aprendemos a amar. Mas a nossa casa, a nossa família também é o lugar onde nós aprendemos a brigar. Nós aprendemos a discordar. Onde nós somos treinados a brigar pelo último pedaço de pão. É um lugar onde a gente não pode ir embora, que é a nossa casa. E a gente aprende muitas vezes a odiar. Você está lembrado da história de dois irmãos na Bíblia? Caim e Abel. Não terminou bem. Então, quando há um conflito, quando as circunstâncias não ajudam, nós precisamos descobrir isso. O Deus da paz. E essa é a primeira consideração que eu quero deixar com você neste texto. O Deus da paz. O Deus que é a fonte inesgotável da nossa inteireza. Deus da paz. A fonte inesgotável da nossa inteireza. De quem eu sou de verdade. Corpo, alma e espírito. É nele que nós encontramos essa união. Quando Paulo se refere ao Deus da paz, ele não está usando uma linguagem, uma mera linguagem, uma figura de linguagem. Ele está apontando para a própria essência do Deus que é o Criador. Deus, o nosso Deus, é o Deus Criador. Amém? Amém. Ele faz existir o que não existe. Ele é um Deus da paz. Essa é a essência. Deus da paz é aquele que na sua soberania ele estabelece ordem no caos. Ele estabelece harmonia e ele estabelece a reconciliação. Esse é o Deus da paz. E essa paz, o shalom de Deus, o shalom não é uma paz que é ausência de conflito, mas é uma presença.
em meio ao caos. É uma presença que você tem em si. É uma presença estabelecida por conta de um relacionamento. É uma convicção, é uma certeza. Eu sei o final dessa história. Eu descanso na certeza de um Deus que é o Criador. O que eu estou vivendo não estabelece quem eu sou. Pode estar um caos ao meu redor. Eu posso estar enfermo, como a irmã que tem o nome da minha mãe, Conceição. O apelido da minha mãe é Ceissa. E a minha mãe passou por uma situação de enfermidade absurda. E aí eu ouço o testemunho da minha mãe quando ela teve um infarto. Ô Dani, se tiver o link do culto aqui, manda para o meu pai. Ele falou assim: filho, se tiver um link do culto, manda que eu quero assistir o culto. Ok. E ela teve um infarto. E o evangelho chegou na nossa casa por meio da minha mãe. Eu tinha 2 anos. Nós morávamos em Rolândia. E ela tinha síndrome do pânico. Naquela época ninguém falava disso. E ela fazia muitos exames achando que ia morrer. Até que um dia ela chegou num laboratório, um biomédico cristão, Gideon Internacional. Você sabe que Gideon Internacional que entrega aquelas bíblias? Meu pai hoje é Gideon. E ele abriu a gaveta, pegou uma bíblia, Novo Testamento, Salmos, Provérbios. A senhora não tem nada, o remédio da senhora está aqui. Ali começa a história. Aleluia. Começa a história da conversão da nossa casa. Eu falo para todo mundo que eu me converti com 2 anos. Porque quando os meus pais se converteram, eu me converti também. Para o caminho que eles foram, eu fui, porque a autoridade de Deus sobre a minha vida estava sobre os meus pais. E aí, essa fé chegou a minha mãe, uma mulher de fé. Quando ela teve esse infarto, ela estava no hospital. Ela achou que ia morrer. E ela disse assim, naquele momento, naquela dor, ela encontrou um lugar de conforto. De dentro para fora. E ela sentiu a presença real de Deus, como se ele estivesse assim do lado dela. E ela falou assim, aquela presença era tão gloriosa, e a paz que ela sentiu, mesmo no meio de um infarto, foi tão grande, que ela falou assim, tudo bem se eu for, para viver essa experiência, se for assim, tá tudo bem. Ela só queria avisar a gente que estava tudo bem. Vivam a vida. Eu estou ótimo. Só que ela teve essa experiência de quase morte e de experiência de presença em meio a muita dor. Quem de nós pode explicar essa situação? Só quem tem o Espírito Santo de Deus. Só quem confia plenamente no Senhor. E o Deus da paz. Eu não sei qual conflito você está vivendo. Eu não sei quais impossíveis que talvez você perceba na tua história, nos teus desafios emocionais, nos teus desafios familiares, no seu casamento, para com os teus filhos, talvez com os seus pais. Talvez haja algo muito impossível, muito difícil. Talvez você não sabe como vai ser o final da história, mas uma coisa você sabe, o Deus da paz habita em você. Ele está com você. Creia, confie nessa palavra. E quando Paulo diz isso, ele está apontando para essa essência. O Deus da paz, que transcende qualquer circunstância. Eu gosto muito do pastor Ricardo Barbosa, um pastor presbiteriano. E tem um livro fantástico dele, que é o seguinte título: Pensamentos transformados, emoções redimidas.
pensamentos transformados e emoções redimidas. Pastor Ricardo Barbosa, ele disse algo interessante. Essa paz divina é a única paz, essa paz divina é a única capaz de quebrar as barreiras internas e externas que nos fragmentam. Essa paz de Deus, a paz divina, é a única capaz de quebrar as barreiras internas e externas que nos fragmentam. Sabe por quê? Quando eu falo nos fragmentam, é quando a gente começa a se olhar de forma fragmentada. Corpo, alma, espírito, cada coisa jogada para um lado. Não há como você buscar santificação na sua vida sem olhar para essas três dimensões da sua vida que tornam você inteiro: corpo, alma e espírito. O corpo importa. Deus se importa com o nosso corpo. Deus se importa com a nossa alma, que é o centro das nossas emoções. E sim, o Espírito Santo é redimido e restaurado por causa da obra de Cristo na cruz. Ele nos reconcilia com o Pai, o corpo, a alma e o espírito. O Evangelho nos chama para uma santificação que atinge o nosso interior. Santificação, entenda, por um processo que nos torna cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso propósito, nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. O que é buscar santificação? Adotar o estilo de vida de Jesus. Simples assim. O que é santificar a própria vida? É viver como ele viveu. Como é que Jesus lidava com as mulheres, com as crianças? É só ler na Bíblia. Como é que Jesus lidava com os doentes, com os excluídos, com os ricos, com os pobres, com os religiosos, com os seus discípulos? Como Jesus lidava com a sua mãe, com os seus irmãos, com a sua família? Como Jesus se dirigia ao Pai, a Deus. Imitar Jesus é um processo de santificação. E esse processo de santificação redime os nossos medos, regula as nossas ansiedades, trata a nossa raiva e cura os nossos ressentimentos. É um processo de purificação que envolve muito esforço, muita fé, muita confiança e nos torna cada vez mais parecidos com Jesus. Cada vez mais. O Deus da paz, essa fonte inesgotável, ela impacta sim o nosso corpo físico. Nosso corpo muitas vezes é visto só como uma coisa que você está ali dentro. O mais importante está dentro. E aqui, isso aqui não vale nada. Sabe quem pensava assim? Um povo que o apóstolo Paulo lutou o ministério inteiro dele. E eu ouvi isso de um grande pastor, que ele dizia assim: o pior inimigo não está fora, está dentro. Tem uma frase que me impacta bastante, do reverendo Jonas Dias Martins, é um cara que fundou a igreja aqui nessa região norte toda, dentro da minha denominação, já falecido há muitos anos. Ele dizia assim: na igreja, os que são, estão, mas nem todos os que estão, são. E Paulo lutou com um grupo de pessoas que não valorizava o corpo. Eram os gnósticos. Os gnósticos. E que é fruto de um pensamento grego, de uma filosofia da Grécia, que entendia que o corpo era a prisão da alma. Então, se o corpo é a prisão da alma e a alma era o que importava, então você pode fazer o que quiser com o seu corpo. O corpo então é para o desfrute. E aqui, todas aquelas orgias, aquelas glutonarias romanas, gregas, vinha desse pensamento. As prostituições, aqueles templos cheios de prostitutas, templos romanos, especialmente na cidade de Éfeso,
vinha desse pensamento, e Paulo brigava contra esse pensamento que queria entrar na igreja. Portanto, olhar para o nosso corpo é nós entendemos que o corpo é sagrado, porque o teu corpo, o meu corpo, é templo do Espírito de Deus. O que você come importa. O como você se veste importa. O teu cérebro é um órgão do corpo. Você trata o coração, você trata o pulmão, você trata os seus músculos. Aí quando chega para tratar o cérebro, isso é coisa de louco. Você não pode. Vai orar, que passa. Não precisa de um profissional? Queridos, uma das coisas que nos separa, que nos faz ser de fato cristãos, filhos de Deus, é atribuir a Deus todas as coisas boas. É você poder olhar e entender de toda boa dádiva e dom perfeito vem o Pai das luzes. Quando você experimenta o tratamento médico, seja ele qual for, entenda, Deus mandou isso. Eu não esqueço de um querido que eu tratei já há alguns anos, que ele tem uma doença psíquica grave, que do ponto de vista da ciência mental, ele vai precisar tomar remédio até Jesus voltar, ou até que ele descanse por sei lá. A não ser que Deus queira fazer assim, curá-lo. Mas Jesus não curou todos os enfermos, sim? Não curou. Jesus cura quem Ele quer. E Ele cura para um propósito. Então ele tem que tomar cuidado com a idolatria do milagre. Ninguém marca a hora para milagre. E ele falava assim: pastor, Deus vai me curar. Eu tenho que parar de tomar esse remédio. De repente ele se sentia bem e falou: Deus me curou. Ele parava. E aí, meu Deus, eles não têm ideia das coisas que aconteciam. E um dia, Deus me pediu para falar o seguinte: querido, olha só, você já parou para pensar que essa medicação é a tua liberdade? É a liberdade que Deus está te dando, porque há 50 anos atrás você ia estar no manicômio. Deus deu agora condições de você ter uma vida normal nesse corpo corruptível. Tome. E quando Jesus, se de fato Ele curar nessa vida, aqui, nesse momento antes dele voltar, se Jesus te curar, você vai saber, eu vou saber, como teu pastor, tua igreja vai saber o que Deus fala por meio da comunidade. Deus não ia fazer isso com você e arrebentar com o teu casamento por causa desse problema que você está vivendo. Deus não ia fazer isso e você ficar com essa angústia absurda que você está. Você já entendeu que tomar essa medicação é graça de Deus. Porque Deus capacitou pessoas para estudar e chegar nesse ponto. E trazer vida para você. Só que uma coisa a gente sabe, gente. Jesus vai curar esse meu amigo. Porque nós ressuscitaremos. Todos nós ressuscitaremos. Jesus ressuscitou Lázaro. Mas ele morreu de novo. Porque a esperança não é o milagre da cura de Lázaro ou de outros que ele curou. O milagre é a ressurreição, queridos. Vai chegar um dia que todos nós não teremos mais nenhuma angústia emocional. Essa é a nossa esperança. Até que esse dia chegue, Ele vai se manifestar com paz no seu corpo. Você vai cuidar do teu corpo por meio da paz de Cristo, que vai te libertar de tensões, de hábitos destrutivos, de vícios que aprisionam. A
paz de Deus te convida a cuidar do seu corpo como instrumento para a glória de Deus, não como um objeto de prazer desmedido de autossatisfação. Poucas pessoas sabem que eu já pesei 120 quilos. Eu ia estar arrebentado. Eu estava com meu emocional destruído. Dormia mal. Eu só sei que minha esposa me ama porque ela casou, ela começou a me namorar quando eu tinha esse peso, né? Brincadeira. Mas não por estética, mas por saúde. Eu não estava bem. Um dia, um dos pastores que sempre foi mentor, me pastoreou desde a adolescência, ele virou para mim e falou assim: Fabrício, enquanto você tem saúde, você tem ministério. O dia que você não tiver saúde, você não tem mais ministério. O que eu faço com o meu corpo tem a ver com o quanto eu valorizo que Deus me deu. Olhe para isso. Decida hoje algo sobre isso. A alma, o corpo, a alma é o centro das nossas emoções. O corpo é o templo do Espírito, mas a alma é o centro das nossas emoções, da nossa vontade, da nossa personalidade. É na alma que reside as nossas feridas mais profundas. É na alma que está os nossos traumas, as dores não resolvidas. Mas a boa notícia é que a paz de Deus transforma a sua alma. Deus, bom, eu já sabia que algo ia acontecer, não sabia como, sobre Deus usar a minha vida e da minha esposa dentro dessa área. Até o dia em que eu comecei um projeto na igreja, a partir de um livro, de uma trilogia de livros, né? São 3 livros. Maravilhoso Bom Deus, Maravilhosa Boa Vida, Maravilhosa Boa Comunidade. Pastor James Bryan Smith. E nós começamos uma jornada de espiritualidade cristã, com discipulado, com um grupo de pessoas na igreja. Mas o que me chamou a atenção foi por algo que eu li na introdução do livro. O pastor James Bryan Smith, ele disse assim: existem pessoas que passam a vida toda, ao veres 30, 40 anos, sentado no banco de igreja, e não experimentou a transformação que o Espírito Santo de Deus poderia dar. Quando ele disse isso, eu não pensei em ninguém além de mim. Falei: Senhor, tem misericórdia, eu não quero ser essa pessoa. Tem uma história interessante é só uma história, não sei se é verdade. Um imigrante ia atravessar o Atlântico até o Brasil. E eu imagino que foi um italiano. Poderia ser um japonês, né? Mas daí seria eu sou neto de japoneses. Meu avô japonês, né? Meu pai filho de japonês e minha mãe brasileira. Aí saiu esse cara de boliviano. De mexicano. Na imigração dos Estados Unidos achavam que eu era mexicano. Mas é uma mistura bonita, né? Fala a verdade. Gente, olha essa história. O imigrante saiu e ele, muito pobre, juntou dinheiro, trabalhou para comprar uma passagem para aquele navio que ia trazer ele para o Brasil. E ele conseguiu comprar e pensou: meu Deus, vai ser um mês de viagem, sei lá quanto tempo. Como é que eu vou sobreviver lá dentro? Aí ele pegou assim um paninho, colocou um pão, algumas coisinhas assim, amarrou. Falei: eu vou ter que comer um pouquinho por dia para não morrer de fome até chegar no Brasil. Faltando uma semana para chegar para o Brasil. O cara falou assim: cara, não te vi. A comida dele já tinha acabado. Falou: você sumiu. Onde é que está? Toda vez que a gente vai lá tomar café da manhã, almoçar, jantar, você nunca está. Você está comendo o quê? Ele falou: eu não tinha dinheiro para bancar isso tudo. Ele falou: cara, não acredito, da tua passagem está incluído pensão completa. Faltava uma semana para ele chegar. Entendeu?
Muitas vezes nós temos uma passagem, um ticket com pensão completa para você viver aqui nesse momento. Jesus não iria te chamar para segui-lo e Ele não provê todas as tuas necessidades. Corpo, alma e espírito. Toma posse de uma vida abundante. Você não precisa ser escravo das tuas ansiedades. A gente sempre vai ter ansiedade. A ansiedade faz parte da nossa existência. Um nível de ansiedade que nós temos tem um nível saudável de ansiedade que nos protege, que nos guarda, que nos trouxe até aqui, diante dos perigos da vida. A gente fica ansioso, ou a gente deveria ficar ansioso em momentos que realmente a ansiedade tem que vir para a gente sobreviver. Bila dilatar, e a gente está em situação de perigo. Mas a gente está acionando a ansiedade em momentos que não precisa. Hoje existe uma doença da ansiedade no mundo. E você sabe que no Brasil, o Brasil é campeão em crise de ansiedade, depressão. O Brasil é campeão mundial. Todas as pesquisas mostram isso. Você não precisa viver ansioso por todas as coisas. Sim? Sim. Você não precisa ter um medo que paralisa. Você não precisa viver oprimido pela culpa. Você não precisa dessa ansiedade que sufoca. A paz de Deus está à sua disposição. Nosso espírito é a dimensão mais profunda do nosso ser. O nosso espírito é o lugar da comunhão com Deus. É esse lugar que, quando nós estamos aqui adorando a Deus, ouvindo a palavra, o nosso espírito é aquele lugar quando você tem lá no seu cantinho, no seu quarto de escuta, naquele lugar que você está orando, buscando, silenciando. O teu espírito é aquele lugar quando você olha e contempla e fala: uau, Deus é maravilhoso. O teu espírito, ele é acionado nessas horas, porque no espírito é a dimensão mais profunda do nosso ser, é o lugar de comunhão com Deus, é a paz de Cristo que reacende o nosso espírito. Quando você toma posse, você diz sim para a paz de Deus na tua vida, na tua história. O Espírito Santo reacende o teu espírito e restaura a tua comunhão com o Pai. Aquela comunhão que foi quebrada por causa do pecado. É no teu espírito que você é vivificado pelo Espírito de Deus, onde você recebe a vida de Deus, onde você é capacitado para adorá-lo em espírito e em verdade. Quando você entende e toma posse da paz de Deus na tua história, você olha ao teu redor, onde está um caos, você faz como Jó. Você adora a Deus. Você confia em Deus. Você se entrega em Deus, a Deus. Amém? Amém. Queridos, sem essa paz que unifica corpo, alma e espírito, nós corremos o risco de buscar equilíbrio em outras coisas. Já viu aquela expressão assim, ó, crente não bebe, não mais do que come. É dopamina barata, gente. Claro que come uma vez. Mas às vezes a gente está buscando equilibrar, integrar nosso corpo, alma e espírito em outras coisas que não em Deus. E a gente se atola em comida, a gente se atola em séries, para esquecer um pouquinho. A gente se atola no futebol ou nos esportes, a gente fica ali, a caixinha do nada. Entre outras coisas que eu não quero nem falar aqui, que eu sei que acontece no meio. Que você sabe, eu não sei. Deus sabe, você sabe. Você sabe. Onde você está buscando dopamina barata para tentar aquietar a tua alma. E não em Deus. E não em Deus. Quando você confia na verdade do Deus da paz, que está à disposição, habita em você. Deus não está com uma cinta. Quando meus pais precisaram corrigir a gente, pouquíssimas vezes, foram poucas vezes, era com cinta. Pá, pá.
Nem doía. Era mais o susto. Teve uma vez que o meu irmão se olhou e deu risada. Apanhou mais. A gente era tão bonzinho. Na igreja, assim, não tinha cultinho de criança, tinha nada. Chegava assim, ó, quietinho aqui, não pode sair, tal, a gente fica lá, ó. 3 japonesinhos, quietinho. E, gente, Deus não tá com a cinta te esperando porque você não orou hoje. Porque você comeu 10 quilos de alma chips. Não, Deus não tá. Deus tá assim, querido, vem. Deus tá assim, ó, vem. Para de brigar com essas vontades. Só vem para perto de mim. Eu já paguei o preço do teu pecado. Você tem livre acesso a mim. Vem. Talvez você não sabe nem o que falar para mim. Não precisa falar. Só vem. Fica aqui, pertinho de mim. Eu sei o teu coração. Antes de você abrir tua boca, eu já sei o que você vai falar. Sabe pai e mãe que olha assim e já sabe? Já sei. Deus é muito mais que isso. Tá difícil? Tá ansioso? Vai lá no cantinho. Tá no trabalho? Fecha a porta. Fala assim, ó, ninguém me incomoda nos próximos 5 minutos. 5 minutos. E respira em silêncio. E a cada respiração você só fala assim, Senhor, sabe, Pai. Respira e diga, venha o teu reino. Respira e fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Respira de novo e respira de novo, pausadamente. Porque só pode respirar quem está vivo. Só o fato de você estar vivo, você já pode louvar a Deus. Tem? Olha, eu estou tendo um pastor batista central aqui, viu? Já não estou falando muito tempo. Me cutuca aí com a plaquinha. Estou vendo um número lá, mas eu não sei o que aquele número significa. Segunda consideração, todo o vosso ser. Olha que coisa linda no texto. Todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quando você lê isso e não pensa muito bem no estudo do texto, vai te dar um desânimo. Mas não é para você desanimar, porque a palavra irrepreensível aqui não é, Deus não está exigindo de você uma perfeição, aquela perfeição fantasiosa que a gente tem da vida. Não, não é isso. A palavra irrepreensível aqui não significa perfeição absoluta, mas a palavra irrepreensível aqui no grego significa amadurecimento. Um amadurecimento contínuo numa jornada de santificação. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: confiar em Deus, viver uma vida irrepreensível, é igual andar para frente, é andar para trás. Enquanto é igual subir a montanha. Essa legendária tá aí. É igual você subir a montanha. Não, olha, se precisar, para um pouco, mas não vai para trás. Vai para frente. Devagar, mas a gente chega lá. Eu treinei bastante a perna para subir. Queria te ver lá no toque, viu? No nosso toque lá. É isso aí, vou te chamar para ir lá hoje. Montanha lá não é fácil, não, cara. Montanha lá não é fácil, não. Daqui, ó. Bom, gente, olha só. Então, é um amadurecimento contínuo. Você já sabe que gera angústia em nós? Quando você tem algo na sua vida que você não aguenta mais em você. Tem algo em você, pensa aí. Tem algo em você que você não aguenta mais em você. Não pergunta para tua esposa não, nem para teu esposo, que eu sei que eles têm também. Mas é assim, ó, você se olha e fala, eu não aguento isso aqui em mim. É isso que Deus quer mudar. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez.
andando para frente, amadurecendo e amadurecendo. Esse é um processo de crescimento, lapidação de Deus. Você não está orando, Deus me dá paciência, Deus vai te colocar provas para você exercer sua paciência. Você não está querendo falar menos, Deus vai te colocar situações que vai segura a onda. É assim, lapidação. Irrepreensibilidade é fruto da obra do Espírito Santo em nós, não é um esforço isolado. Eu disse isso, vou repetir. Está difícil uma coisa? Se aproxima de Deus, fica perto de Deus, com ousadia, intrepidez, no Santo dos Santos. É a graça que vai te impulsionar para a santidade. No Espírito, lembra? Corpo, alma e Espírito. No Espírito, essa força do processo de santificação, como eu já disse aqui, o Espírito é o ponto de contato com Deus. É a cura emocional, começa no Espírito. Começa na sua reconexão com o Espírito Santo, com o teu Espírito, com o Espírito de Deus. Essa restauração da sua comunhão com o Pai. E eu quero te perguntar, como está a tua comunhão com Deus? Não vale aqui domingo. Aqui é a delícia, aqui é fácil demais ter comunhão com Deus. Amanhã. Você quer saber o que é importante para uma pessoa? Presta atenção no que eu vou dizer. Olha a agenda dela. O que é importante para você está na tua agenda. Sim. Mas eu vou agora aprofundar esse negócio. Você está pensando assim, então tá, eu vou colocar ali 30 minutos, sei lá, 10 minutos, todo dia, tal hora. Legal. Mas eu queria que você entendesse que a tua agenda toda é Deus. O dia que a tua agenda inteira, você olhar para ela e falar assim, essa agenda é de Deus. Eu só vou cumprir a agenda que Deus me pediu. Aí, gente, estamos no outro nível. Está entendendo? Mas nessa agenda você precisa entender que tem aquela hora que é só você e Ele. É só você e Ele. Quando você entende que o processo de santificação é um processo de restauração de comunhão com o Pai, você está alimentando o teu espírito. Você está buscando a cura por meio do teu espírito com o Espírito de Deus. Agora na sua alma, que é o âmbito das emoções, das vontades. Então, gente, a vontade, você já ouviu essa expressão, força de vontade? Vontade não tem força. A vontade, você molda ela. A vontade, você trabalha ela. Você não pergunta para a vontade o que ela quer. Às vezes você vai sentir um abatimento. Aí sabe o que você vai fazer? Isso é trabalhar a alma. Porque o teu espírito já está conectado com o Pai. O teu espírito já confia. O teu espírito já sabe o final da história. Quando a tua alma titubear, você vai orar o Salmo 42, 11. Porque estás abatido, ó minha alma. O salmista está falando com quem aqui, gente? Está falando com Deus? Ele está falando com a própria alma. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Aí que ele diz para a alma dele, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele o meu auxílio. Sabe o que você vai fazer? Quando a sua alma estiver abatida, você vai lembrar, eu sou o Senhor. Eu sei o final da história. E aí você vai dizer, alma, não fica assim, alma. Se alegre em Deus, alma. Confie em Deus, alma. Se aquieta, alma. Confia em Deus. Você se entrega em Deus, a Deus. Bem? Amém. Queridos, sem essa paz que unifica corpo, alma e espírito, nós corremos o risco de buscar equilíbrio em outras coisas. Já viu aquela expressão assim, ó, crente não bebe, não fuma mais do que come. É dopamina barata, gente. Claro que comer é uma bênção. Mas às vezes a gente está buscando equilibrar
integrar nosso corpo, alma e espírito em outras coisas que não em Deus. E a gente se atola em comida, a gente se atola em séries para esquecer um pouquinho, a gente se atola no futebol ou nos esportes, a gente fica ali, na caixinha do nada. Entre outras coisas que eu não quero nem falar aqui, que eu sei que acontece no meio. Que você sabe, eu não sei. Deus sabe, você sabe. Você sabe. Onde você está buscando dopamina barata para tentar aquietar a tua alma. E não em Deus. E não em Deus. Quando você confia na verdade do Deus da paz, que está à disposição, habita em você. Deus não está com uma cinta. Quando meus pais precisaram corrigir a gente, pouquíssimas vezes, e foram poucas vezes, era com cinta. Pá, pá. Mas nem doía. Era mais de susto. Teve uma vez que minha mãe se olhou e deu risada. Apanhou mais. A gente era tão bonzinho. Da igreja assim, não tinha cultinho de criança, nada. Chegava assim, ó, quietinho aqui, não pode sair, tal, a gente fica lá. 3 japonesinhos, quietinho. E, gente, Deus não está com a cinta te esperando porque você não orou hoje, porque você comeu 10 quilos de alma chips. Não, Deus não está. Deus está assim, querido, vem. Deus está assim, ó, vem. Vem. Para de brigar com essas vontades. Só vem. Vem para perto de mim. Eu já paguei o preço do teu pecado. Você tem livre acesso a mim. Vem. Talvez você não sabe nem o que falar para mim. Não precisa falar. Só vem. Fica aqui pertinho de mim. Eu sei o teu coração. Antes de você abrir tua boca, eu já sei o que você vai falar. Sabe pai e mãe que olha assim e já sabe? Já sei. Deus é muito mais que isso. Tá difícil? Tá ansioso? Vai lá no cantinho. Tá no trabalho? Fecha a porta. Fala assim, ó, ninguém me incomoda nos próximos 5 minutos. 5 minutos. E respira em silêncio. E a cada respiração você só fala assim, o Senhor sabe, Pai. Respira e diga, vem o teu reino. Respira e fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Respira de novo e respira de novo, pausadamente. Porque só pode respirar quem está vivo. Só o fato de você estar vivo, você já pode louvar a Deus. Bem? Olha, eu estou tendo um pastor batista central aqui, viu? Já estou falando muito tempo. Me cutuca aí com a plaquinha. Estou vendo um número lá, mas eu não sei o que aquele número significa. Segunda consideração, todo o vosso ser. Olha que coisa linda no texto. Todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sei quando você lê isso e não pensa muito bem no estudo do texto, vai te dar um desânimo. Mas não é para você desanimar, porque a palavra irrepreensível aqui não é, Deus não está exigindo de você uma perfeição, aquela perfeição fantasiosa que a gente tem da vida. Não, não é isso. A palavra irrepreensível aqui não significa perfeição absoluta, mas a palavra irrepreensível aqui no grego significa amadurecimento. Um amadurecimento contínuo numa jornada de santificação. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: confiar em Deus, viver uma vida irrepreensível, é igual andar para frente, é andar para trás. É igual subir a montanha. É só legendário, tá? É igual você subir a montanha. Olha,
Se precisar, para um pouco, mas não vai para trás. Vai para frente. Devagar, mas a gente chega lá. Eu treinei bastante a perna para subir. Queria te ver lá no top, viu? No nosso top lá. Esse aí eu vou te chamar para ir lá. Montanha não é fácil não, cara. Montanha não é fácil não. Aqui, ó. Bom, gente, olha só. Então, é um amadurecimento contínuo. Você já sabe que gera angústia em nós? Quando você tem algo na sua vida que você não aguenta mais em você. Tem algo em você, pensa aí. Tem algo em você que você não aguenta mais em você. Não pergunta para tua esposa não, nem para teu esposo, que eu sei que eles têm também. Mas é assim, ó, você se olha e fala, eu não aguento isso aqui em mim. É isso que Deus quer mudar. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Andando para frente, amadurecendo e amadurecendo. Esse é um processo de crescimento, lapidação de Deus. Você não está orando, Deus me dá paciência. Deus vai te colocar provas para você exercer sua paciência. Você não está querendo falar menos, Deus vai te colocar situações que vai segura da onda. É assim, lapidação. Irrepreensibilidade é fruto da obra do Espírito Santo em nós, não é um esforço isolado. Eu disse isso, vou repetir. Está difícil alguma coisa? Se aproxima de Deus, fica perto de Deus, com ousadia e intrepidez, no Santo dos Santos. É a graça que vai te impulsionar para a santidade. No Espírito, lembra? Corpo, alma e Espírito. No Espírito, essa força do processo de santificação, como eu já disse aqui, o Espírito é o ponto de contato com Deus. É a cura emocional, começa no Espírito. Começa na sua reconexão com o Espírito Santo, com o seu Espírito, com o Espírito de Deus. Essa restauração da sua comunhão com o Pai. Eu quero te perguntar, como está a tua comunhão com Deus? Não vale aqui domingo. Aqui é uma delícia. Aqui é fácil demais estar em comunhão com Deus. Amanhã. Ó, você quer saber o que é importante para alguma pessoa? Presta atenção no que eu vou dizer. Olha a agenda dela. O que é importante para você está na tua agenda. Sim. Mas eu vou agora aprofundar esse negócio. Você está pensando assim, então tá, eu vou colocar ali 30 minutos, sei lá, 10 minutos, todo dia, tal hora. Legal. Mas eu queria que você entendesse que a tua agenda toda é Deus. O dia que a tua agenda inteira, você olhar para ela e falar assim, essa agenda é de Deus. Eu só vou cumprir a agenda que Deus me pediu. Aí, gente, estamos no outro nível. Tá entendendo? Mas nessa agenda você precisa entender que tem aquela hora que é só você e Ele. É só você e Ele. Quando você entende que o processo de santificação é um processo de restauração, de comunhão com o Pai, você está alimentando o teu espírito. Você está buscando a cura por meio do teu espírito com o Espírito de Deus. Agora na sua alma, que é o âmbito das emoções, das vontades. Então, gente, a vontade, você já ouviu essa expressão, força de vontade? Vontade não tem força. A vontade você molda ela. A vontade você trabalha ela. Você não pergunta para a vontade o que ela quer. Às vezes você vai sentir um apartimento. Aí sabe o que você vai fazer? Isso é trabalhar a alma. Porque o teu espírito já está conectado com o Pai. O teu espírito já confia. O teu espírito já sabe o final da história. Quando a tua alma titubear, você vai orar o Salmo 42:11. Porque estás abatido, a minha alma. O salmista está falando com quem aqui, gente? Está falando com Deus? Ele está falando com a própria alma. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim?
Aí que ele diz para a alma dele: espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele o meu auxílio. Olha, Senhor, sabe o que você vai fazer? Quando a sua alma estiver abatida, você vai lembrar: eu sou o Senhor. Eu sei o final da história. E aí você vai dizer: alma, não fica assim, alma. Se alegre em Deus, alma. Confie em Deus, alma. Se aquieta, alma. Às vezes quando você sentiu aí eu já pulo para a parte do corpo. Quando você sentir que a tua alma está abatida, sabe aquele dia que você está muito ansioso, quando você está muito agitado? Eu estou vivendo dias de muita agitação. Minha esposa falou assim: você está estranho, né? Eu falei: eu sei. Eu já sei. Aí é hora de você parar, silenciar, perceber a tua alma, respirar, perceber o teu corpo. Esse abatimento, essa ansiedade, essa angústia, ela está surgindo em que área do meu corpo? Dor de cabeça? Dor muscular? Dor na lombar? Travando aqui em cima? Sabe aquele torcicolo que não passa? Teu corpo está falando com você. Aí você vai olhar para a alma. Ô alma, por que você está assim? Você vai olhar para o teu corpo e falar assim: opa, preciso aqui de um alongamento, preciso respirar, preciso me movimentar, preciso dar uma caminhada. Ó, para que ligar coisa linda. Gente, olha, integração, corpo, alma, espírito. E o teu espírito vai te conduzir novamente a Deus, a comunhão. Sabe o que vai acontecer? Teu corpo vai relaxar. Sabe o que vai acontecer? Teu corpo vai chorar. Você vai se aliviar. A tua alma vai ficar mais leve. Porque você disse: alma, calma. Calma, é porque muita calma nessa alma. Muita calma nessa alma. Amém? Que o templo do Espírito é esse lugar que você está ali, olhando para tudo isso. Fazer isso é fazer um convite para uma vida de temperança, de autocontrole, de cuidado com a saúde física, como parte integrante da sua espiritualidade. Sabe que muitas outras espiritualidades têm uma questão física. Se você olhar nas espiritualidades orientais, eles têm sempre uma atividade física ligada ao movimento espiritual deles. E um colega meu que trabalha muito com essa questão da espiritualidade cristã, ele se perguntou um dia, ele falou assim: meu Deus, qual que é a atividade física do cristão? Ele pensou e falou assim: é a peregrinação. O povo de Deus é um povo peregrino, ó, anda e anda e anda e anda. Por isso que o legendário está dando certo. Faz os homens andar. Gente, é incrível. Está ansioso? Vai peregrinar. Ali, ó. Anda. Louvor. Mas sabe que melhor que louvor aqui? Silêncio. Coloca um tapa-ouvido. Não é fone, não. Tapa-ouvido. Perceba no silêncio. Sabe por quê? Porque a espiritualidade cristã nos leva, nos tira dos ruídos, dos barulhos que nos confundem. Deus quer falar para você diretamente, sem interlocutores. E é no silêncio. É para o silêncio da tua angústia. Tenha coragem. Tenha coragem de, no silêncio da tua angústia, você ouvir que Deus quer falar. Amém? Vamos terminar? Terceira e última. Fiel é o que vos chama. Aleluia! O qual também o fará. Amém! Sabe o que Paulo está falando aqui? De uma segurança inabalável. Glória a Deus! Fiel é o que vos chama. Olha, não é o pastor Claudinei. Não é a pastora Mônica. Não é o seu líder de céu. Não é o supervisor aqui também? Supervisor de céu. Não é. Não é o político A, não é o político B. Ainda bem! Então por que a gente briga tanto por causa dessas coisas? Tá vendo?
Onde é que as nossas paixões revelam onde está o nosso coração. Quando você começa a perder tua paz por causa de coisas, por causa de situações, por causa de homens, mulheres, desse andar aqui, você precisa reposicionar o teu coração. Porque a Bíblia diz que fiel é o que vos... Em quem você vai depositar a tua esperança? Nele. Porque é Ele que vai fazer. Esse é o clímax desse texto. Glória a Deus. É a verdade que deve ancorar a sua alma em meio às tempestades. Quando você estiver vivendo a tua dificuldade, ancora a tua alma nisso. Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor que vai fazer, e eu vou descansar até que o Senhor faça. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. O apóstolo nos lembra que a nossa santificação, a nossa cura emocional, a restauração das nossas famílias não depende da nossa força, da nossa disciplina ou da nossa capacidade de não cair. Depende, acima de tudo, da fidelidade de Deus. Glória a Deus. Nós temos a nossa parte, temos a nossa parte. Deus nos dá a nossa parte, o nosso esforço. Os irmãos concordam de Jesus, que é o nosso modelo maior. Se esforçou? Sim. Você acha que foi fácil ele seguir o caminho da cruz? Não. Ele precisou orar muito, vigiar, jejuar. Ó, o jejum, gente, para o corpo isso é bom. Jesus se esforçou. Tem uma frase que acho que o pastor Floriano deve ter citado milhões de vezes aqui, que é bem conhecida, a frase do pastor Billy Graham. Ele disse assim: a salvação não te custou nada, mas o discipulado com Cristo, seguir Jesus, custa toda a sua vida. Sim? O nosso custo é o seguinte: para você estar com Ele em oração, para você estar com Ele na palavra, para você estar com Ele na comunhão dos irmãos, exige decisão, exige esforço. Sim, exige negação do nosso eu, no perdoar, exige obediência. Como o irmão falou aqui da contribuição, exige obediência. No entanto, quem vai fazer o extraordinário, quem vai fazer o sobrenatural é Ele. É Ele. O que Ele nos pede é totalmente possível. E ainda assim a gente não faz. Faça a tua parte. Escolha a boa parte. Amém? Deus é quem vai fazer, é Ele quem nos chama, é Ele quem completa a obra que Ele começou em nós. Filipenses 1:6, Ele vai terminar a obra que já iniciou nas nossas vidas. Essa é a nossa segurança, essa é a nossa certeza. A nossa esperança não está na nossa própria perfeição, nós não ficaremos perfeitos completamente, mas nós temos certeza de uma coisa: na perfeição de Cristo, na fidelidade de Deus. Cristo é perfeito. Nós só estamos aqui orando, recebendo de Deus por causa dos méritos de Jesus. Ele é perfeito. Ele é perfeito. Ele é fiel. Mesmo que em algum momento nessa jornada você tenha algum deslize, algum tropeço, tenha certeza de que as misericórdias do Senhor não são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, pois grande é a sua fidelidade. Mesmo quando as suas emoções desgovernadas voltem a te assolar, mesmo num dia mau, tem algo maravilhoso. Eu tenho lido muito sobre os cristãos, os pais do deserto, que no 4º, 3º século foram homens que deixaram as cidades e foram para o deserto. Muitos desses, infelizmente, as instituições antigas aí, cristãs transformam eles em santos, né? Santos nesse sentido que vocês sabem, mas eles foram homens bem comuns como eu e você. Bento,
São Bento, tem os diários deles são incríveis. O próprio Agostinho de Bona, né, que foi um dos caras que mais influenciou a Reforma Protestante, entre outros. O Antônio fala que é casamenteiro, não sei de onde, porque os escritos dele não falam nada sobre isso, inventaram essa história. Os diários desses homens são incríveis, a experiência que eles tinham com Deus, de renúncia, de disciplina espiritual, de busca, de dependência. Algo incrível que eu tenho recebido dessas leituras. E tem uma coisa que, não lembro qual deles escreveu sobre isso, ele colocou uma disciplina espiritual nova, além do jejum, da leitura da palavra, entre outras. A disciplina que ele colocou é recomeçar. Todo dia da vida de um crente é um dia de um recomeço. Isso expressa a graça de Deus. Você acordou, está vivo, hoje você vai recomeçar onde você parou ontem. Talvez hoje você tenha tropeçado em algo. Talvez hoje você não conseguiu avançar numa área que você está lutando há anos. Amanhã é um novo dia. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amém? Amém. Na dependência dele. Essa jornada de saúde emocional, psico-espiritual, não é um destino onde você vai viver. A saúde emocional não é um destino, mas é uma jornada. É uma jornada que é sustentada por essas disciplinas espirituais, que nada mais é do que adotar o estilo de vida de Cristo. Não é uma disciplina legalista. Tem gente que entende isso como algo legalista. Eu não li a Bíblia 15 minutos. Está tudo certo, amanhã você tenta ler 15, hoje você deu 5. Que bom que você lê. Mas é uma disciplina que brota do amor. Meu irmão, eu vou pegar um gancho que você falou aqui sobre contribuição. Contribuir é uma disciplina espiritual. Contribuição é um dom do Espírito. Está lá na Bíblia. A contribuição é um dom do Espírito. É uma disciplina que Deus nos dá. E uma das coisas que eu falo na minha igreja é o seguinte: quando você contribui, isso vale, eu falo sempre dos 3 T's: tempo, tesouro e talentos. Tempo, tesouros e talentos. Deus deu para todos nós 3 T's: tempo, tesouros e talentos. Você precisa ofertar isso para Deus, porque na verdade tudo é dele. Tudo é dele. E quando você entrega os 3 T's para Deus, na verdade, o que você está dizendo é assim: eu estou fazendo por gratidão. Sabe por quê? Porque Ele já me deu tudo. Glória a Deus. Diga assim: eu já tenho tudo. Eu já tenho tudo. Você tem tudo. Tudo. Você não precisa de mais nada do que Ele já te deu. Agora, pega tudo que Deus te deu, faz multiplicar. Aleluia. Os 3 T's da tua vida. Faz multiplicar isso. Com sabedoria, com bom senso, com amor. Porque essa entrega é uma entrega de gratidão. Você não precisa que Deus te dê mais algo. Ele deu o Filho dele, Jesus Cristo. Ele deu o Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre toda a carne. Todo discípulo de Jesus tem o Espírito de Deus. Faz multiplicar esse dom, o dom do Espírito em você. Amém? Amém. Vamos terminar? A paz de Deus é a fonte da nossa inteireza. A paz de Deus é que integra corpo, alma e espírito, cada dimensão do seu ser. E Cristo te convida a um processo divino de cura emocional. Você precisa de cura emocional? Sim. Creia na fidelidade de Deus. Deus te ama tanto. Deus te chama como você está. Quem disse isso foi Cecília. Deus te chama como você está, mas Ele te ama tanto a ponto de não permitir que você fique como você está. Ele quer curar teu coração. Ele quer curar a tua alma. Ele quer saúde para o teu corpo.
Glória a Deus. Vamos orar? É o Ministério de Música bem aqui. Eu quero que aí no seu lugar, vamos ficar em pé. No seu lugar. Enquanto a equipe está aqui, eu queria que você, de olhos fechados agora, de olhos fechados, perceba se algo falou ao teu coração, algo específico de Deus falou com você. Não permita que o barulho, que as distrações tirem agora a palavra de Deus do teu coração. O que é que o Espírito de Deus falou com você nessa noite? Talvez seja uma palavra. Talvez seja uma decisão que você precisa tomar. Talvez seja uma dor por conta de uma ferida entre você e a tua mulher, você e teu esposo. Talvez seja uma ansiedade que você não consegue equilibrar no teu coração. Futuro dos teus filhos, teu futuro profissional, aquela conta que você precisa pagar e você não sabe como você vai tirar. Talvez você tenha uma angústia que você ainda não sabe de onde vem. Mas ela está aí. É real, você sente no teu corpo. E eu quero agora que você, simbolicamente, segure isso nas tuas mãos. Você vai entregar a Deus. Abra as tuas mãos. Fala: Deus da paz, toma a minha dor. Vem e me cura. Me torna íntegro, inteiro, corpo, alma e espírito. Vem habitar em cada dimensão do meu corpo, na minha alma e no meu espírito. Eu entrego os meus traumas e os meus dedos. Vem e realiza, porque tu és fiel e eu descanso em ti. Amém. Vamos cantar essa canção. Faça dessa canção a sua oração de entrega.